conduzir ao longo dessa noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Então, como já disseram, meu nome é Padre Ramon, sou da Paróquia Nossa Senhora da Paz em Ipanema, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, e estou hoje respondendo por todo o setor de voluntários da Jornada Mundial da Juventude. E já digo que é muito bom saber que a gente pode contar com vocês. Até para vocês já terem uma noção, algumas pessoas aqui já de Niterói já estão conosco já há algum tempo trabalhando. A Luísa, que falou aqui, é uma das nossas colaboradoras já diretas. A Luísa está cuidando da questão do mapeamento. Tem a Juliana, que vai ser sempre a referência do pessoal daqui, que está lá atrás, tomando conta do computador. A Ju é uma das nossas assistentes diretas. Então, a Arquidiocese de Niterói, juntamente com a Arquidiocese do Rio, tem nutrido uma boa comunhão para que a gente faça uma bela jornada. Essa semana já nos reunimos, eu e o Padre André, para a gente já combinar algumas questões. E hoje eu vim apresentar para vocês como é que vai ser a campanha do voluntariado. Eu começo apresentando para vocês qual vai ser o slogan. A grande questão da campanha vai ser essas palavrinhas que estão ali. Curta, siga, compartilhe. Exerça a sua juventude. Esse é o slogan da campanha do voluntariado. E, como vocês podem olhar embaixo, a passagem que vai orientar o nosso trabalho dentro do setor de voluntários é a de 1 Pedro 4, 11b. Se alguém tem o dom do serviço, exerça-o como graça dada por Deus. Então vamos compreender o material que a gente vai estar distribuindo. O material é um cartaz. Deixa eu só levantar aqui para vocês verem. Um cartaz como esse. E um outro material é isso aqui que é chamado de guia prático, que é uma quantidade menor, que é para as coordenações. Vamos então entender como é que vai ser o uso desse material. Primeira coisa, para construir a jornada é preciso muita gente, impulsionada pelo espírito jovem, motivada pela vontade de servir a Deus. E quem é esse pessoal que tem esse espírito jovem e tem a vontade de servir a Deus? É o voluntário. Madrid teve mais ou menos 25 mil que contribuíram para a JMJ de Madrid. No Rio de Janeiro nós precisamos de 60 mil. Númerozinho pequeno. Desses 60 mil, 45 mil tem que ser diocesanos. Sendo que a gente, com a licença do arcebispo de Niterói, a gente foi invadindo um pouco a nossa dimensão diocesana. Porque diocesano geralmente é a diocese própria. Mas a gente tem subsede. Niterói, dentro do Vicariato Niterói e Vicariato São Gonçalo, são subsedes da JMJ. Então, juntamente com vocês, a Arquidiocese do Rio, Caxias e Nova Iguaçu, nós temos que chegar a 45 mil voluntários. Hoje, no cadastro, pelo menos a última vez que eu olhei, nós éramos 11.827 cadastrados. Mas isso entre nacionais, diocesanos e internacionais. Então é com essa força jovem que nós vamos construir a jornada. Vamos lá? Como é que a gente vai comunicar aos jovens? E algo que vai ser bem interessante a gente perceber é que quando a gente usar o termo jovem, nós não estamos falando de faixa etária. Não é uma questão de idade. Isso a gente vai compreender quando for olhar os conceitos da campanha. A ideia dos materiais de divulgação é mostrar a beleza, a vivacidade e a força da juventude, enaltecendo-a não como faixa etária, mas como forma de ser e de viver a fé, através desse espírito jovem, atrair todos a se tornarem voluntários. Então, essa é a ideia do equipamento que a gente está recebendo, tanto dos cartazes quanto do guia prático, e vai chegar ainda um flyer que está sendo produzido, a gente vai em breve estar enviando para vocês. Devem chegar umas fitinhas também. As fitinhas devem ser um sinal de quem já se cadastrou. A gente está terminando de organizar essas questões. Mas o material, volta um pouquinho, Ju. Qual é a ideia? É que juventude não é só uma questão de idade, é uma questão de alma. Porque, vamos ser práticos, quantos jovens a gente conhece que parecem mais alguns velhos de 80 anos? E quantas senhoras de 80, 50 anos que dão uma surra em qualquer jovem por aí?
Então, é trabalhar exatamente essa ideia de que a juventude não está numa questão etária, mas ela é uma questão da alma. Vamos lá, Ju. Como vamos nos comunicar com os jovens? Curta, siga e compartilhe. São palavras que fazem parte do dia a dia da nossa juventude. Cada vez mais mostra sua personalidade nas redes sociais. São palavras que nós já conhecemos. O pessoal aí do Facebook conhece de cor o que é seguir, melhor, o que é curtir, o que é compartilhar. O pessoal do Twitter sabe o que é seguir. Então, essa é a ideia. São palavras que estão muito em voga, que estão muito presentes, principalmente com o uso das mídias sociais. O Exerça a Sua Juventude, aqui deixamos claro que o nosso público já possui uma juventude. Ou seja, todo mundo tem um espírito jovem dentro de si. É necessário o quê? Exercer. É necessário ter a coragem de colocá-lo em prática. Transmitir uma responsabilidade, funcionando como uma convocação para uma atividade, voluntariado. Algo que só pode ser feito porque o espírito jovem está nos impulsionando. Só para vocês terem uma ideia, esses desenhos que vocês estão vendo, eles vão ser parte dos outdoors que devem ser produzidos e também do filme que deve ser produzido em breve para a campanha. Vamos lá? Vamos entender como é que a campanha vai acontecer. É hora de convocar, incentivar e convidar. Como é que a campanha ela está estabelecida? Dia 25 de março, é um domingo, é o último domingo da quaresma, vai ser o dia em que em toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, Caxias, nós vamos colocar esse material à vista. Esse material vai ser utilizado. É o lançamento da campanha. Dia 25 é o lançamento. Só que o trabalho ele começa um pouco antes do dia 25. Ele começa do dia 18 ao dia 24. O que a gente vai fazer do dia 18 ao dia 24? Nessa semana, a gente vai atiçar a curiosidade do pessoal. A gente vai trabalhar com as ideias, como frases motivadoras. Vem aí, está chegando a hora. Ou seja, a ideia é criar um burburinho, principalmente nas mídias sociais, como Facebook, Twitter, sobre como é a campanha do voluntariado. Então a ideia é que cada um, e os nossos grupos de jovens, os nossos grupos de oração, os nossos grupos de estudo bíblico, não importa qual é o movimento ou pastoral que você pertença, que no seu movimento, que na sua pastoral você incentive o pessoal a começar a atiçar a curiosidade da galera. Para que no dia 25, ele então não deixe de faltar aquela celebração, aquele momento de lançamento da campanha do voluntariado. Vamos lá? E no dia 25, nós estamos convidando, gente, isso aqui é muito importante, é um convite a celebrar uma missa na intenção dos jovens. Geralmente nas paróquias já tem uma missa geralmente que é ou dirigida ou que tem um aspecto mais jovem. Então, de preferência usar essa que já tem. Mas é claro, na minha paróquia não tem uma missa dos jovens. Então eu vou chegar no padre e vou dizer, olha, o padre lá do Rio de Janeiro diz que o senhor tem que celebrar uma missa para jovem. Ele vai rir, porque eu não posso dizer isso. Vocês têm que perguntar a ele se é possível, conversar com o pároco, porque a autoridade na paróquia é o pároco. Tudo isso aqui é uma recomendação. Eu não tenho nem autoridade canônica, nem nenhum tipo de autoridade para determinar o que vai acontecer nas paróquias de vocês. Então, isso tudo aqui é uma proposta de trabalho. Qual é a proposta? Que no dia 25 a gente veja uma celebração para ser uma missa, a intenção da juventude. E que nessa celebração o jovem tenha um papel que se sobressaia, que de alguma maneira se trabalhe a questão do voluntariado, porque na verdade o dia 25 ele começa a semana V, a mobilização V. Dia 25 a missa. Do dia 25 ao dia 31, nós vamos começar o quê? A mobilização V. Nesta semana, todos os eventos semanais da paróquia, pastorais, grupos jovens, renovação carismática, secretaria, tudo deve abraçar a promoção do voluntariado. Então, gente, o que a gente está tentando fazer? Na semana do dia 25 ao dia 31, nós vamos inventar alguma coisa na paróquia? Não. Até porque, se o dia 25 é o último domingo da quaresma,
Dia 1º é dia de... É domingo de? Domingo de Ramos. Então, provavelmente, essa é uma semana com muitas atividades nas paróquias, preparando já a Semana Santa. Então, não vamos tentar inventar a roda, porque vai ser pior. Então, a ideia é aproveitar o que já existe. O que acontece durante a semana na sua paróquia? Acontece o grupo de oração. Então, vamos lá divulgar no grupo de oração. As senhoras do apostolado da oração se reúnem na sexta-feira. Vai lá no apostolado e divulga o voluntariado com as senhoras do apostolado. A secretaria funciona. Vai na secretaria e faz da secretária uma divulgadora e alguém que tire dúvidas. Então, é aproveitar aquilo que já existe. Não é inventar nada. É aproveitar o que existe para que toda paróquia abrace a questão da JMJ. É entender que não é algo da pastoral da juventude, do setor A, B. Não, é um evento da igreja. E todo mundo precisa abraçar isso junto. Então é isso que a gente vai fazer. Trabalhar para que nas nossas paróquias nós possamos fazer uma grande movimentação para que todos abracem. Na promoção do voluntariado, nós estamos chamando vocês a serem criativos. Nós vamos ter ações que nós chamamos de ação curta, ação siga, ação compartilha, que vão acontecer nas paróquias, em outros lugares. Nós vamos ter o Dia Mundial da Juventude, que vai ser no Rio de Janeiro, e eu vou abordar um pouco melhor para vocês. Nós vamos ter ações sociais, nós pretendemos fazer uma grande campanha de doação de sangue. Então, são todos eventos que querem mostrar que não é só uma questão religiosa, nós queremos ampliar a visão e aproveitar a questão da doação de sangue. Ela está muito ligada ao quê? Qual é a campanha da fraternidade desse ano? Saúde pública. E a gente sabe que os nossos bancos de sangue têm sempre um déficit muito grande. Então, a gente também quer promover isso. Ser cristão é também ser um cidadão consciente. Vamos lá? Então, o que você vai realizar na paróquia? Durante essa semana, o importante é preparar uma grande celebração. Então, convidar os jovens a aderir a essa missa. Se você combinar com o padre, olha, a missa de tal hora vai ser a missa para o lançamento, a missa de intenção da juventude, mobilizar o pessoal para ir para aquele horário de celebração, para ser, de fato, um grande momento da juventude. E uma coisa, tira foto. Compartilha isso no Facebook com a gente. A gente quer ver o que está acontecendo na sua paróquia, na sua comunidade. Tá bom? Então, mobilize a sua paróquia para realizar. Neste dia, a celebração da Santa Missa, você vai pedir ao padre que, se for possível, que na missa ele dê uma ênfase ao quê? Ao voluntariado, ao serviço que todo mundo tem que exercer pela igreja. É importante que o jovem participe ativamente dos compromissos litúrgicos. E aí você vê se é possível que os jovens façam a entrada, o ofertório, as leituras, ou seja, comprometer os jovens na celebração da Eucaristia. Entender que a Eucaristia é a fonte da missão. Depois, vamos chamar os jovens a exercerem os seus dons na igreja, convidá-los ao voluntariado. E aí, no final da missa, estamos propondo que você faça uma foto oficial com o pessoal da sua paróquia. Então, quem é o jovem? Quem são os jovens da sua paróquia que já se cadastraram como voluntários? Você vai pegar esse pessoal, juntá-los e tirar uma foto com todo mundo que já se cadastrou. Não é com quem vai querer se cadastrar, não. É com quem já se cadastrou. Para quê? A gente quer acompanhar como é que essa foto vai aumentando. A gente quer ver, talvez, de início, tenham 5, 10, 20, não sei. Depois a gente quer ver se uma foto que vai precisar de 2, 3, 4, 5 fotos para poder mostrar a todo mundo. Então é exatamente isso. A gente vai fazer uma primeira foto oficial. Perceber como Deus foi trabalhando. Como o grupo começou talvez pequeno. Talvez você diga, mas padre, só tem eu. Então pede para alguém tirar uma foto sua. Você é o candidato da sua paróquia. E depois você vai ir elogiando outras pessoas com você. Então aproveite do dia 18 ao dia 24 para começar a pedir para o pessoal se cadastrar para que a foto não fique só você sozinho na foto. Tá bom? Vamos lá. E aí, essa foto que você tirar, manda para a gente. A gente quer ter uma ideia de como foi que a sua paróquia começou. Você vai mandar por o nosso e-mail, volunte@rio2013. E aí você vai colocar lá as informações, qual é a paróquia, qual é o vicariato, quantos jovens estão ali naquela foto. Se você puder dizer quem é
pessoal da empresa sugeriu que os jovens façam o V com os dedos, representando o V do voluntário. Então, é ser criativo. Vamos lá? Nós vamos estar distribuindo também a fitinha. A fitinha a gente está tentando fechar isso agora. Qual é a ideia? Já viram essas fitinhas que a gente compra em Aparecida? Ou do Senhor do Bonfim? A gente está preparando uma fitinha daquele tipo. E aí, com quem for sendo cadastrado, quem você souber que já se cadastrou, você vai colocando. A fitinha ela vai vir na cor do voluntariado, que é amarelo. Então, todo mundo que já for voluntário, todo mundo que já for candidato a voluntário, que eu vou explicar isso depois, todo mundo que for candidato, você já vai colocando a fitinha. E alguém vai dizer assim, mas eu quero uma. Se cadastra primeiro. Quando você se cadastrar, você ganha uma fitinha também. Então, a fitinha vai ser para isso. Outra coisa que vocês vão estar recebendo, isso vai ser em pequena quantidade, porque não é para todo mundo, é para alguns, é esse folder, que é o guia prático da inscrição do voluntariado. O que é isso aqui? Muitos de vocês já viram no site, lá no antigo blog, o FAQ, que era aquelas perguntas frequentes. Isso aqui é um FAQ resumido. É um FAQ bem resumido. Para quem é isso aqui? Isso aqui são para os líderes. Então, para quem você vai entregar esse folder? O coordenador de grupo jovem, o coordenador de crisma, para a secretária, para quem de fato é, antes de tudo, o quê? Alguém que vai ser um transmissor de informações, um divulgador. Então, não é para dar para todo mundo. Isso aqui é para quem está na frente, porque é para quem é referência. Para quem os jovens vão perguntar, para quem as pessoas vão perguntar. Imagina a senhora do grupo, lá do Apostolador Nacional, vai perguntar para quem? Para a coordenadora dela. Então, se você puder entregar um para a coordenadora, maravilhoso. Se puder entregar um para o coordenador de crisma, muita gente vai procurá-lo. O coordenador de grupo jovem, na secretaria. Tem um lugar, o lugar que mais se procura coisa é na secretaria da paróquia. O povo, olha, vocês não têm ideia do que as pessoas perguntam numa secretaria de paróquia. Para vocês terem ideia, já atendi ligações na secretaria da paróquia, gente perguntando o que fazia com unha encravada. Eu queria que fosse brincadeira. O pior é que não é. Isso para não dizer o pessoal que liga no domingo para perguntar se a missa é das 18 ou é às 18 horas. Às vezes alguém vai dizer assim, não, a missa é das 18 às 16. Mas acontece. Os padres aqui devem sofrer um pouco com isso. O pessoal liga para ter certeza do horário da missa. E detalhe, a missa nunca mudou de horário. Mas o pessoal continua ligando para saber se é no mesmo horário. Então, é para esse pessoal que é esse folder. Eu proponho também que você pegue 2 desses folders e faça o quê? Coloque no mural aberto. Porque é uma fonte de informação. Ah, padre, bota aberto e atrás. Atrás tem informações. Então, por isso eu diria 2. Um de frente e um de verso. Porque atrás estão algumas dicas sobre os problemas de cadastros. Então, muita gente às vezes não consegue. Então, aqui está a orientação, por exemplo, nunca deixe de preencher os campos que estão marcados com asterísticos. Tenha atenção em preencher o seu e-mail. Muita gente às vezes não recebe a confirmação porque preencheu o e-mail errado. E às vezes quando a gente envia o e-mail, a gente recebe ele de volta porque está errado alguma coisa e não dá para a gente adivinhar o que a pessoa errou. Fica difícil. As informações referentes à formação, à profissão são importantes para nós alocarmos. Após o preenchimento do cadastro, você deverá receber e-mail automático. Se não tiver recebido, dá uma olhada se não está na caixa de spam, se não está na lixeira, porque alguns e-mails automaticamente jogam respostas automáticas aonde? Em caixa de spam e em lixeira. Então é bom dar uma olhada, porque às vezes a pessoa diz, eu não recebi, a gente olha na caixa de spam, ah, está aqui. Então, dá uma olhada nisso. Se eu não recebi de jeito nenhum a confirmação e eu fiz a minha inscrição, disse que eu fiz com sucesso, como é que eu vou confirmar? Aqui já está dizendo como. Se depois de uma semana você não receber o e-mail de confirmação, manda para o nosso e-mail o seu nome, com o seu CPF e RG, que nós confirmamos manualmente isso para você. Nós vamos lá no cadastro, vamos lá no banco de dados e fazemos a confirmação. Percebi que digitei uma coisa errada depois que eu terminei. Como é que eu faço? Manda um e-mail para a gente que a gente corrige no banco de dados. Então, isso aqui
é um material mais seleto, não é para todo mundo. Isso aqui é para liderança, tá bom? Vamos lá. Então, jovens criativos. Convide os jovens a desenvolverem durante a... Olha, isso aqui, eu brinco que a empresa que preparou o nosso material, ela colocou, eu falei com ela assim, eu tenho muita preocupação, porque ela botou assim: jovens criativos, convide os jovens a desenvolverem e apresentarem durante a celebração atividades e atrações como o tema curta, siga, compartilhe, exija a sua juventude. Cuidado. Cuidado com essa ideia de criatividade litúrgica. Cuidado para a gente não desvirtuar a celebração. Então, há coisas que são possíveis, há coisas que nunca se devem. Então, por isso, qualquer coisa que você pretenda fazer, converse com seu pároco antes. Para que você não resolva colocar na celebração algo que vá exatamente desvirtuar a celebração eucarística. Então, podemos ter um momento em que a gente vai entrar com cartaz na hora do ofertório? Não há problema. Mas vamos ter bom senso. Cuidado com a criatividade. A criatividade é boa, mas precisa ter limite. Senão daqui a pouco vai ter gente querendo entrar dando cambalhota na celebração, algo desse tipo. Tá bom? E aí ele bota aqui: podem ser feitas apresentações, teatro, esculturas, mas isso é para fora da missa. Você pode promover, se der, no final da celebração, ter esses momentos de gerar conteúdo para falar do voluntariado. Se você conseguir, ótimo. Aí sim, joga a imaginação. A gente vai botar um pessoal lá na porta da igreja, segurando cartaz como uma estátua o dia inteiro. Legal, o pessoal vai aguentar? Tranquilo. A gente vai fazer aqueles caras que ficam nas praças aí, todo pintado, fantasiado, segurando um cartaz. Legal. Se você conseguir alguém que faça isso. Vamos botar um cara jogando tochas de fogo e falando do voluntariado. Tranquilo. Fora da missa. Por favor. Vamos lá? Pode passar, Ju. Mobilização. Serão ações realizadas em diferentes dias, em forma de mobilização, incentivando o espírito jovem à participação em atividades voluntárias. Essas ações são atos que serão divididos em 3 grupos, conforme os termos. O termo curta, siga e compartilhe. No termo curta, o que a gente está propondo? As atividades do termo curta são atividades durante o Dia Mundial da Juventude. O que é isso? A gente está acostumado a ter nas dioceses o DNJ, que é em agosto, ou em outubro, né? Outubro, que é o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. O Papa havia, já há algum tempo, o Papa João Paulo II, ele sempre faz as Jornadas Mundiais da Juventude, a Jornada da Juventude Diocesana. Quando é que acontece a Jornada da Juventude Diocesana? No Domingo de Ramos. É sempre o dia em que o Papa se encontra com os jovens em Roma. Por isso, o COL, o Comitê Organizador Local, vai estar em Roma nesse período. Por quê? Porque é o período em que nós apresentamos, lá em Roma, o projeto de Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Tanto é que era nesse período, é nessa data que a gente geralmente receberia a cruz. Mas como a gente tem um período menor para preparar a jornada, a cruz já veio antes. Porque se a gente fosse receber agora a cruz, imagina, como é que ia fazer a peregrinação da cruz pelo Brasil inteiro? Não ia dar tempo. Por isso nós recebemos a cruz de Madrid antes, mas geralmente é no Domingo de Ramos que se recebe a cruz para que ela peregrine no país. Então, como é um hábito já na Arquidiocese do Rio promover esse dia, que é um encontro entre o arcebispo e a juventude, nós vamos, apesar do arcebispo não vai estar um dos bispos auxiliares, nós vamos fazer um grande momento do DMJ. E vai ser também, vamos dizer assim, o cume, eu não vou dizer o fim da campanha, porque não é fim, eu diria assim, é o momento final da mobilização semanal. Aquele tempo de maior intensidade, ele vai ter um respiro depois do dia 31. E aí nós vamos nos encontrar aonde? Lá na paróquia Nossa Senhora da Paz, não na paróquia, na frente, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, por acaso é a minha paróquia, onde vai haver uma concentração de jovens, lá vai haver a bênção dos ramos, e depois o pessoal vai caminhando pela praia até o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador,
onde haverá a missa e show com a Eliana Ribeiro e o outro grupo eu não lembro. Só me lembro da Eliana Ribeiro. Tem alguém mais? Oi? Amor e Adoração. Obrigado. Então, esses serão os dois grupos que vão estar ajudando na celebração eucarística e depois também vão estar fazendo um show lá no Parque Garota de Ipanema. Depois, do dia 1º ao dia 13, nós estamos propondo para que cada grupo prepare o quê? Uma ação social. Ah, mas a senhora não disse que no dia 31 acabava o tempo mais intenso? Verdade. Mas como no dia 31 a gente está ali com o evento, a gente resolveu não colocar nenhuma atividade no dia 31 a não ser o evento. Então nós propomos que do dia 1º ao dia 13, você organize na sua paróquia alguma ação social. Às vezes você já faz isso. Uma visita a um asilo, orfanato, distribuição de sopa, não sei. Fazer algo. A ideia é que nós não sejamos somente pessoas da fala, mas de atitudes concretas. Esse amor, esse servir, não pode ser somente teórico, ele tem que ser prático. Então, vamos ter uma ação social. E a gente sempre pede o quê? Fotografa. A gente quer saber o que está acontecendo. O que vocês estão aprontando. Então, ali algumas sugestões. Visita asilo, orfanato, ajudar os vicentinos da paróquia a distribuir bolsas. Então, não precisa querer inventar outra coisa. Às vezes na paróquia já tem ações sociais e que precisam de ajuda. E vocês podem estar ajudando. No dia 14, nós estamos então pensando e organizando o quê? Um grande momento em todo o Brasil de doação de sangue. Nós estamos tentando nos articular para ver como é que isso é possível, para que no dia 14, em todas as dioceses, os grupos se reúnam e façam em conjunto, em nome da jornada, uma grande doação de sangue. Também motivados pela campanha da fraternidade, que esse ano fala da saúde pública. Então, como jovens que na igreja estão comprometidos, nós não queremos simplesmente fazer a jornada fora daquilo que a igreja tem vivido. A gente vai estar saindo exatamente do tempo da quaresma, que é o tempo em que a campanha é mais intensa, e para que ela não seja esquecida, no dia 14 nós vamos estar então promovendo uma grande campanha de doação de sangue no Brasil inteiro, em nome da jornada. Então, nós também pedimos que do grupo, por isso a gente vai estar tentando mandar orientações antes, porque não dá para a gente juntar um grupo, chegar no centro de hematologia da cidade e resolver doar. Isso tem que ligar antes, tem que contabilizar quantas pessoas mais ou menos vão, até para que os centros possam receber esse pessoal. Alguém estava compartilhando comigo, não me lembro se foi o padre André, alguém comentou comigo que, por exemplo, na corrida que teve, o pessoal resolveu fazer doação de sangue. Chamou o ônibus do Hemorrio, lá no Rio de Janeiro, para fazer a doação de sangue. Só que não disseram para o ônibus quantas pessoas seriam. E aí tinha uma fila enorme. Só que aquele ônibus ele tem uma quantidade que ele pode receber de sangue. Até porque se ele começar a recolher sangue, além do que ele consegue manter, vai desperdiçar sangue. Porque ele precisa conservar o sangue. Então, chegou uma hora que o ônibus teve que fechar e ir embora. E o pessoal ficou revoltado. Mas ele não tinha mais aonde armazenar. Então, a gente precisa organizar a coisa, porque senão aquilo que deveria ser algo muito bom, acaba se tornando um transtorno. Então, vamos organizar. Vamos montar uma doação de sangue. Então, juntar o pessoal da paróquia, vai fazer o pessoal do vicariato, por exemplo, vicariato Niterói, vicariato São Gonçalo, vamos fazer? Então, vamos organizar. Quantas pessoas são? Vamos ligar para o centro de hematologia da cidade. Lá no Rio, é o Hemorrio. Não sei aqui em Niterói, não sei em São Gonçalo, mas ver qual é esse centro de referência. Existe além do Hemorrio, existe a Beneficência Portuguesa, que sempre precisa de sangue também, um lugar que é grande, tem espaço. Então, isso, lá no Rio, né, que você está falando. Então, a gente vê esses centros aqui em Niterói, em São Gonçalo, e entrar em contato antes, marcar, dizer qual é a estimativa de pessoas, para saber se eles suportam a demanda de gente, para a gente não atrapalhar o funcionamento desses centros. Ok, gente? Vamos lá? E essas são as nossas ações. Então, essas são as coisas principais.
A grande questão para nós é que vocês exerçam a criatividade de vocês na divulgação. Nós precisamos que vocês conquistem. E a conquista ela é o quê? Mais do que os cartazes, mais do que os panfletos, mais do que as fitinhas. O que conquista uma pessoa? É o anúncio boca a boca. É aquele papo que a gente chega. Você já é voluntário? Por que você não é voluntário? Ah, para de preguiça, vamos lá, se cadastra, vamos trabalhar junto. Então, é essa ação pessoal de cada um de vocês nas coordenações e as coordenações com os seus grupos que vão fazer acontecer os 45 mil voluntários. Tá certo? Então, é um pouco disso que a gente tem a apresentar. Em breve deve estar chegando as camisas promocionais também do voluntariado. Tá? Uma pergunta que geralmente as pessoas, apesar de não ser do voluntariado, uma pergunta que as pessoas geralmente fazem. A gente pode pegar logo e fazer uma camisa? Não. Não pode. O que está acontecendo? O que já está mais ou menos sendo organizado? Há uma empresa que cuidou da parte da legalização, tudo mais, da logomarca, que está cuidando da comercialização da logomarca, e parece que ela está fazendo um cadastramento de algumas empresas que fazem essas camisas, e aí, em vez de você ter que fazer algo pirata, que é pecado, você então procura aquela empresa que já faz, que está autorizada a fazer uma camisa. Então, como é que você sabe qual é a empresa? Lá no site da gente tem uma chamada para essa empresa. Eu não saberia agora dizer qual é a empresa, mas tem lá um nome, tem tudo mais, porque como essa é uma função da área de comunicação, área comercial, então de qual eu não sei. Mas qualquer dúvida, liga para o call, liga para a gente vai informar, para a gente não estar criando ações dispersas fora da comunhão, tá bom? Perguntas? Sim. Qual a idade mínima para o voluntariado? 18 anos. 18 anos no dia 23, que é o primeiro dia da jornada. Quem completa 18 anos até o dia 23 pode ser voluntário. Ah, mas eu faço no final da jornada. Não pode. Por uma questão legal. Para vocês terem uma ideia, hoje eu andei dando uma filtrada no cadastro, aí descobri que muitos menores parece que andaram se cadastrando antes da gente colocar o filtro, porque agora o menor não consegue mais se cadastrar. Mas antes do filtro ter entrado, estavam cadastrados. Vão ser todos eliminados. Não é Big Brother não, mas vai ser todo mundo eliminado. Porque não tem condições. A gente até vai cadastrar na Arquidiocese do Rio um grupo menor para trabalhar somente na paróquia. Eles não vão poder ir para a ato central, eles não podem ir para nada. A gente vai fazer um cadastro mínimo de menores, que é só também da Arquidiocese do Rio, para algumas paróquias, e é para uma ação ali. É só para eles não ficarem chateados. Dentro da paróquia eles podem trabalhar com seus pais, com tudo mais, mas em nada externo eles vão agir, e vai ser um grupo bem pequeno. Hoje a minha noção é que sejam mais ou menos 500 cadastrados no máximo. Então, ou seja, disperso isso em 280 e poucas paróquias que a gente tem no Rio, vai ser muito pouco. Exatamente para evitar questões legais. Ok? Qual a idade máxima? Olha, não existe. Eu brinco o seguinte: está se mexendo? Pode ser voluntário. Enquanto está se mexendo, pode ser voluntário. Uma pessoa com necessidade especial pode ser voluntário? Deve. Não pode não. Deve. Todos podem ser voluntários. Tanto pessoas sem nenhum tipo de necessidade especial, pessoas com necessidades especiais podem dar muito. Tem muitos serviços a serem feitos na jornada que pode ser executado por uma pessoa que tenha uma determinada deficiência. Isso não impede. Uma deficiência não deixa ela incapacitada para o serviço. Tá certo? Alguma outra pergunta? Mais alguma coisa? Eu queria fazer um logo para botar no... Não sei se você já viu propaganda atrás do vidro do carro. Já tem, a gente já está providenciando isso. Eu até tenho uma dessas, porque como nós recebemos alguns protótipos de produtos, então a gente está recebendo, já está sendo providenciado. Por exemplo, está sendo providenciado alguns botões. Eu até estava com um, mas o meu botão ontem foi catado, porque iam mandar para ser revisto, para ver como é que vai ser feito. Então a gente já está recebendo daqui a pouco esse material. Por exemplo, ontem nos foi apresentado, anteontem, foi nos apresentado uma proposta do primeiro kit peregrino. Então,
A gente viu ontem as primeiras ideias de mochila, de coisas que vão ter no kit. A gente se divertiu bastante fazendo isso, porque haviam coisas bem interessantes. Então, não fechamos ainda, foi a primeira empresa a nos apresentar uma proposta. Vou até partilhar uma das coisas que para nós foi até muito interessante. Eles apresentaram a proposta de um squeeze, que é daqueles que dobram. É uma espécie de saco plástico, não chega a ser um saco plástico, o padre não está nem sabendo definir direito. Tem o bico, mas você dobra aquele trocinho e guarda no bolso. Então, você enche, quando está com água, está cheio, está lá, você acabou a água, você dobra, guarda no bolso e anda. Você não tem que ficar com aquela garrafinha pendurada em você, sem saber o que fazer com ela. Então é uma das propostas, a gente ainda não fechou, porque existem várias outras ideias, a gente está tentando ainda ver isso. Sim, padre? Permito fazer uma sugestão? Sim. Isso, já que você está mais próximo lá. Já me ocorreu, eu comentei com alguns jovens, eles acharam a ideia interessante, eu cheguei até a mandar para o Sr. Joel e falou que ia ver. Uma coisa que eu acho que ia ser a cara do Rio, e seria legal na jornada, seria a gente ter um par de sandália, por exemplo, havaiana, uma coisa dessa assim. A gente entraria em contato com uma firma dessa para patrocinar o evento, e eles têm uma tiragem de milhões e tal. E aí, na verdade, essa já foi uma ideia, não sei, até antes talvez do senhor ter comentado para a Jorge, já tinha comentado que por nós, assim, muitos membros do COL, a gente gostaria muito que, quem sabe, dentro da mochila, dentro do kit pregão, quem sabe vira uma Havaianas dentro. Está se buscando esse contato. Vamos esperar agora. eu gosto muito disso, quer dizer, isso é uma coisa que ia ser a cara do Rio. Não, eu acho que o pessoal ia gostar. Porque na Europa, por exemplo, uma sandália havaiana é muito cara. Na Europa, uma sandália havaiana é muito cara. Você imaginou? Exatamente. A gente até falou assim, a gente até pediria com o logo. Podia ser até com a bandeira do Brasil, tá tranquilo. A gente está tentando esse contato, estamos esperando. Essa é uma proposta que está rodando há um bom tempo lá no COL. Mais alguma coisa, gente? No site já existe uma especificação do que o voluntariado vai fazer, o tipo de atividade? Olha só, o voluntário ele faz quase todas as atividades. A gente não tem ainda todas as atividades definidas, está sendo feito um levantamento. A gente ainda não conseguiu fechar tudo isso, mas vou pegar alguns exemplos que está até nesse folder explicativo. O que o voluntário faz? Primeiro, ele atua na paróquia, porque no caso da Arquidiocese de Niterói, vai haver hospedagem aqui. Então, por exemplo, tem que ter voluntário trabalhando na hospedagem, acolhendo o peregrino, ajudando o pessoal a se organizar. Então, ele trabalha na paróquia, na questão da hospedagem. Ele trabalha nos pontos de informação. Por exemplo, onde é que teria voluntário aqui em Niterói de maneira bem prática? Nas paróquias, nas barcas, dando informações, espalhados em alguns pontos do centro de Niterói, com pontos de informações. Qual setor que É o quê? Na verdade aí é um conjunto de setores. É o setor de voluntários, juntamente com o setor de comunicação, com o setor de logística e relações institucionais. Porque para a gente colocar um quiosque, colocar um local de informação extra, precisa da autorização governamental, tudo mais. A gente já está caminhando. Por exemplo, há uma proposta, e a gente ainda não fechou, e eu vou contar um segredo. Se vocês disserem que eu contei, eu vou dizer que eu não disse. Mas a gente está... Oi? A gente está fechando agora uma proposta de que a gente tenha a primeira ação da jornada extramuros da igreja. Por exemplo, talvez a gente tenha... Quem já foi ao Rio de Janeiro e conhece, por exemplo, o Centro de Tradições Nordestinas, mais conhecida como a Feira de São Cristóvão, ou a Feira dos Paraíbas. Então, a gente está tentando fechar. Eles se colocaram muito à disposição, porque a igreja tem tido um bom relacionamento com eles. A gente está para inaugurar uma capela dentro da feira. E, dentro disso, a gente está vendo a possibilidade de abrir um quiosque dentro da feira para falar da jornada. É um lugar que tem ali uma passagem de um total de 100 mil pessoas por final de semana. É um momento da jornada sair um pouco de dentro do muro da igreja e chegar à população. Lembrando que é muito próprio do nordestino essa questão religiosa. É muito próprio de quem vem do Nordeste ter essa raiz religiosa. Então, é um bom local. A gente até brincava que
que se a gente de fato conseguir fazer isso, vai ter um horário reduzido de ação ali. Porque eu brincava com o pessoal, até 1h da manhã tem gente para a gente anunciar. Depois de 1h só tem os bêbados, então já não rola mais. Já não rola mais. Mas a gente tem que ter um local, a gente tem que sair da igreja, a gente tem que falar com a sociedade, até porque se a gente não tiver esse diálogo com a sociedade, vai ser uma situação muito constrangedora, a sociedade se colocando contra a jornada. Então a gente precisa estar vendendo, de certa maneira, a imagem da jornada, para a população mostrar os benefícios que ela traz, mostrar tudo aquilo que a jornada pode fazer. Para vocês terem uma ideia, hoje de manhã eu estive reunido com os empresários da área de turismo do estado do Rio de Janeiro, apresentando um pouco da jornada. Vou até apresentar para vocês, não sei se vocês já tinham visto, o relatório de Madrid sobre o impacto econômico. Ju, pega aí na área comum do meu computador, tem uma coisa chamada, eu acho que está apresentação final. Peraí, deixa eu ver aqui, onde é que está? Deixa eu olhar. Dados da JMJ. Aí embaixo, volta, aí, sobe. Aí, dá um clique para mim, por favor. Apresentação, isso, apresentação de impacto, por favor. Isso. Pode ir batendo, por favor, Ju. Então, isso foi um pouquinho do que a gente apresentou hoje, que a jornada hoje constitui o maior evento do planeta em quantidade de público. A jornada é constituída, e aí, como eu era um empresário, a maioria não sabe o que era a jornada, a gente apresentou o que é uma jornada. Ela é constituída de 2 momentos. Da pré-jornada, que é os dias das dioceses, período em que os peregrinos visitam outras dioceses, outras cidades, sem ser a sede, e a jornada ela acontece no período de 5 dias na sede. Vamos lá? E aí a gente trabalhou o seguinte, por que apoiar a jornada? E aí a gente apresentou o levantamento de impacto econômico feito pela PwC, que é uma empresa de consultoria que Madrid contratou. Pode ir lá? Vai. Então, aqui está a metodologia, não é a questão. Pode bater, Ju. Então, só para vocês terem uma ideia, em torno de 1,5 milhões de peregrinos nos atos centrais. Foi mais ou menos a média. E o que se percebeu? Que nas pré-jornadas, o gasto médio dos estrangeiros nas pré-jornadas foram de 36, gasto médio diário. Cada estrangeiro gastou na pré-jornada todo dia em torno de 36,19 centes de euro. Ou seja, 39 euros por dia. Num período de 3 a 4 dias. Cada estrangeiro gastou numa pré-jornada. Durante a JMJ, o gasto médio foi dos espanhóis foi em torno de 17,50 euros a 28,12 euros. Os estrangeiros gastaram, em média diária, durante a jornada, 37 euros, 32 centes a 40 euros e 71 centavos. Pode dar um toque a mais, Ju? Aí um pouco dos pernoites, do impacto na rede de hotel. Olha lá, a rede hoteleira foi beneficiada com 25 milhões de euros no período da jornada. Pode ir um pouco além? Aqui foi a grande questão. O impacto total da jornada de Madrid foi 231,5 milhões de euros na comunidade de Madrid. A cidade de Madrid recebeu 231,5 milhões de euros por causa da jornada. A Espanha recebeu 354,3 milhões de euros por causa da jornada. Esse foi o impacto financeiro da jornada de Madrid. Pode ir? Aí é só a continuação um pouco dos estrangeiros que disseram que querem voltar, qual foi o resultado até turístico que isso gerou. Pode ir? E a gente apresentou alguns números. Quais foram as jornadas que já aconteceram? Pode tocar? E aí a gente apresentou quais foram os números das jornadas. Vamos lá? Vai tocar, Ju. Então, volta um pouquinho, Ju. Obrigado. Então, esse foi o número de público das jornadas até hoje. Volta lá. E aí eu peguei esse dado da FIFA, que diz que na Copa do Mundo da África, a média de público por jogo
foi de 49.699 pessoas. Dá um pulo? Isso. Vamos lá. Aquele foi o público médio. A Copa do Mundo no Rio de Janeiro vai ter 6 jogos, com a final 7. Se a gente calcular os 49 mil vezes os 7 jogos, vão dar um total de público de 347.683. Não chega ao número da menor jornada, que foi 500 mil. Ou seja, de longe, a jornada é muito maior que a Copa. De longe. E aí a gente colocou, por que vale a pena investir na jornada? Porque a jornada atrai público, ela é lucrativa e, por ser um evento religioso, ela tem uma maior fidelização das pessoas. Pode tirar, obrigado. Então, foi um pouco do que a gente apresentou hoje, porque é necessário que a gente converse com os empresários, que a gente converse com a sociedade, para tirar o preconceito que infelizmente se gera quando se fala da igreja. Esses empresários estavam contemplados do lado de cá? Sim, toda a rede de empresários do estado, da área de turismo do estado do Rio de Janeiro. Hoje foi a reunião do Conselho Estadual de Turismo. Então, o governo do estado promove essa reunião. Hoje a gente esteve lá, juntamente com a Soraya, trabalhando junto com o Paulo, no Conselho de Turismo do estado. Então, são representantes do estado todo, eles apresentaram, por exemplo, como é que foi o carnaval no Rio, como é que foi o carnaval nas diversas cidades, em Búzios, na região serrana. Então, se contemplou todo o estado do Rio de Janeiro.